Bom, o que muito me preocupa é a visão contemporânea, moderna, cientificista, materialista do ser humano. Sabe por quê? Porque quando é negado a real natureza do ser humano, você não entende a capacidade de felicidade a qual o ser humano foi criado para alcançar. Porque toda conduta do homem, ela busca pela felicidade. Ela busca por um bem, que seja um bem maior ou um bem menor. E esses bens menores nada mais é do que o mal. Deus não criou nada ruim, não criou nada mal. Os vícios, por exemplo, é quando o ser humano, devido à sua fragilidade, devido à sua inimizade com Deus, ele deixa de buscar um bem maior, um bem superior, para se contentar com um bem momentâneo, né? Para anestesiar aquela necessidade da felicidade por um prazer fugaz, né? Como vício em drogas, bebida, pornografia, enfim. Então, este mal, né, essa disposição a um hábito ruim, né, que é o vício, nada mais é do que, como você não consegue alcançar um bem maior, você se contenta com um bem menor. Então, por isso a gente vê que o ser humano, ele anseia pela felicidade. Em todos os seus passos, ele busca pela felicidade. Embora ele esteja errando, mas ainda assim, ele busca para aliviar uma dor, para se contentar com esses prazeres momentâneos, como eu disse. Só que a felicidade do homem, ela só é plena em Deus. A felicidade do homem, ela só se realiza, ela só é de forma abundante, ou seja, só é viva, a felicidade viva, quando ela é entregue em Deus. Só que, infelizmente, nos tempos atuais, a religião virou, é o que nós ouvimos falar muito. A religião é como se fosse uma convenção social, né? As pessoas simplesmente aderem só para ser tido como bonzinho ou para ter uma certo status, né? Sou católico, vou à missa, etc. Enfim, mas ela não entende o que é a religião verdadeira. Porque o que a religião nos traz? Religião significa religar, né? Então, através da religião, ela nos conecta, ela nos religa, ela liga aquilo que foi quebrado entre Deus e o ser humano. Então, a religião nos dá esse passo a ser guiado, esse passo a ser seguido, esse caminho a ser trilhado. Porque muito mais importante do que a rapidez que a gente imprime no nosso caminhar é a direção que a gente coloca, a direção que a gente escolhe no nosso caminho. Porque qual a definição de pecado? A definição de pecado em grego é errar o alvo, errar o caminho. É quando você busca, você quer a sua felicidade, você quer um bem, só que esse bem é pequeno. Enquanto tem um bem muito superior, a qual você foi criado para esse bem superior, e você mira um bem inferior. Isso é o pecado. Deus te fez por um propósito, com uma finalidade, né, que é magnânima. E o ser humano, muitas das vezes, se contenta com bem fugaz. Isso é o pecado. Então, a pessoa que está em pecado, ela está distante de Deus, ela está em inimizade com Deus, com seu Criador. Infelizmente, a pessoa que está em pecado, ela não consegue, ela não, é como se as portas para Deus estivessem fechadas. E a graça, que é a ação de Deus em nossa vida, ela é como se ela fosse bloqueada, né? Como que um amigo te visita se você está em inimizade com ele, ou um ex-amigo, né, no caso. Então, é o que nós devemos meditar, porque a ausência da ação de Deus em nossas vidas, a ausência da graça em nossas vidas, ela turva a nossa visão para a realidade. A ausência da graça e da ação de Deus em nossa vida, ela deixa como se os nossos olhares estivessem sujos para a realidade. E o que acontece? A gente passa a buscar as coisas que nós acreditamos que a nossa opinião sobrepõe. Como se nós tivéssemos a capacidade de entender aquilo que é melhor para nós, né? Muito de forma superior àquilo que Deus quer para nós. Então, daí que vem essa distopia da realidade, né? É onde entra o sofrimento real, porque
é onde todo sofrimento, toda a adversidade da vida, todas as situações super complicadas que nos aparecem, a gente acha, opa, tá muito injusto isso comigo. Que fardo pesado que está acontecendo comigo. Por que isso comigo? Por que Deus me deu isso? Né? Ou por que isso acontece comigo? Enfim, por que minha filha é tão desobediente? Por que o filho do outro é obediente? Enfim, por que meu marido é assim? Por que é assado? E começa todo esse questionamento. Coisas que com os santos não existiam. Os santos, vejamos, eram pessoas que, mediante toda a adversidade da vida, doenças, pega a própria vida do Padre Pio. O Padre Pio apanhava o demônio. Então, assim, a gente vê situações extremas na vida desses santos, mas esses santos, ele tinha um amor ardente, uma fé viva dentro do peito. E o que isso nos difere, né? Por que a gente não consegue ter essa felicidade plena em Deus? Sabe por quê? Sabe qual que é a grande diferença? Porque nós não permitimos que a graça de Deus haja diretamente em nossa vida. Os santos, eles eram entregues a Deus, eles eram abandonados em Deus, né? Então Deus tinha o leme do barco da vida desses homens. E a nós não, a gente fica querendo imprimir o tempo inteiro a nossa opinião, a nossa vontade, e a gente não deixa que Deus age em nossas vidas. E Deus é tão maravilhoso que Cristo vem, certo? E Ele nos traz revelações maravilhosas. Ele nos traz condutas a serem seguidas. Sabe o que é o mais bonito? Cristo nos deixa os 7 sacramentos. E o que são esses 7 sacramentos? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na terceira parte, na questão 65, ele descreve lindamente o que são esses sacramentos. Por quê? O ser humano não consegue andar sozinho. A gente precisa de Deus. A nossa alma, ela é manchada pelo pecado original e isso dificulta a nossa conduta. Por isso a gente precisa da ação de Deus para que a gente alcance a nossa felicidade real. E Deus nos deixou 7 sacramentos. Esses 7 sacramentos, alguns deles que nós podemos usar de forma diária para vivificar a nossa fé. Por que na nossa religião, na Santa Igreja Católica, temos a vida dos santos? Porque dentro da nossa religião nós temos os sacramentos. E o que são esses sacramentos? São caminhos, são vias que Deus instituiu nas Sagradas Escrituras, pela tradição da Igreja, caminhos, vínculos, né? Esses veículos da ação de graça direta em nossa vida. Todos os santos viveram o Evangelho a risco, ou seja, eles tinham a graça agindo na vida deles de forma ordinária. E esses sacramentos nos são dados até hoje. Nós temos acesso a esses sacramentos diariamente se nós quisermos, que são os 7 sacramentos. O batismo, que é onde a sementinha da fé ela é infundida em nossa alma. Diferente das demais virtudes, né? A fé ela é infusa por Deus. Deus coloca essas sementinhas dessa virtude em nossa alma, só que cabe a nós cultivar. Então temos o sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio, a qual o homem e a mulher se unem em Deus para a procriação dos filhos, para que esses filhos vejam o amor do pai e da mãe, para que as suas proles, né, e essa família cresça enxergando o amor de perto, entre o cuidado entre um homem e uma mulher. Então, o primeiro contato com os filhos do universo é através da relação do pai e da mãe. Então, por isso Deus instituiu o matrimônio, a família, né? Assim Cristo veio de uma família, de um homem, de uma mulher, não é à toa. Então, o sacramento do matrimônio, o sacramento da Eucaristia, temos missas diárias. Na Santa Ceia, Cristo institui a Eucaristia. E a Eucaristia, ela é concretizada na sua entrega na cruz. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Vejamos no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54. Cristo menciona: se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. Ou seja, aquele institui a Eucaristia. A Eucaristia está disponível para nós nas santas missas diariamente. E o que é sagrada? E o que a Eucaristia faz? Ela vivifica a nossa fé. Ela é um combate a essa inclinação do pecado,
Vejamos o sacramento da penitência, a qual nós exercemos a confissão, é um ato de uma certa humilhação necessária para o ser humano, para ver que somos indignos de tudo que Deus fez por nós e pecamos e precisamos da graça e do perdão de Cristo, perdão de Deus, para nos reconciliar a Ele. Vejamos, e se estiver em algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. Temos aqui na Epístola de São Tiago, capítulo 2, versículo 15. Mais um sacramento. Esses sacramentos são remédios para a nossa alma. Além do sacramento da penitência e da confissão, temos o sacramento da unção dos enfermos, ou seja, aqueles pecados que por ignorância ou por negligência ainda não foram redimidos ao longo da sua vida, e essa pessoa se encontra no momento final de doença ou de risco de morte, para a salvação daquela alma, utiliza o sacramento da unção dos enfermos. Tem o sacramento da ordem, né, que é contra a indisciplina do povo. Então, o que a gente vê? Estes sacramentos que Deus nos deu como instrumento para a ação da graça em nossas vidas, nos é dado. Deus, Ele teve a sua ascensão aos céus, mas Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para a santificação das nossas vidas. Esses meios, então o que nos basta? Dar as costas para Deus e querer fazer do nosso jeito? Não é assim que Ele nos ensina. Deus nos concedeu esses sacramentos. Deus nos concedeu esses veículos da ação da graça direta, e aqui Santo Tomás de Aquino traz que esses sacramentos, como temos uma alma doente devido ao pecado original, esses sacramentos são os remédios necessários para a nossa santificação. Você acha que os santos, que eram homens igual eu e a você, pessoas normais, só que tinham conhecimento e buscavam amor a Deus e sabiam que sem Deus eles não eram nada. Eles só chegaram à santificação, eles só chegaram à plenitude do ser humano, a qual nós buscamos, porque eles entenderam que sem Deus eles não conseguiriam. E os sacramentos, o que é? A graça santificante em nossa vida. São os instrumentos que Deus nos deu. Busquemos esses sacramentos que a Santa Igreja Católica nos traz diariamente. Essa é uma fonte de vida, é uma fonte de fé. E através dessa fé viva e através da graça santificante em nossa vida, a realidade ela é mais limpa, porque a gente passa a ver o mundo com os olhos de Deus e não com os olhos da nossa vaidade, com os olhos do nosso egoísmo.